como que você conseguiu ingressar, assim, na carreira? Porque é difícil chegar na Globo, né, mano? E você chegou cedão. Minha vida não teve absolutamente nada de planejado. Absolutamente nada de planejado. Eu sempre quis ser escritor. Sempre gostei de livro. Cresci numa biblioteca. O pai da minha mãe, né, que é meu grande ídolo, era um imortal da Academia Brasileira de Letras, né? Então tinha uma biblioteca, era o último andar da casa dele em Botafogo inteiro, assim, era a biblioteca maneiro. dele, era livro do chão até o teto, 2 fileiras, uma fileira à frente, outra atrás. Então eu cresci na biblioteca desse meu avô, a gente morava na mesma rua, 19 de fevereiro em Botafogo, eu no 127, ele no 105, uma casa, infelizmente vendemos há pouco tempo, que é uma casa que eu guardei a minha vida inteira no coração. Então eu sempre quis ser escritor. Tinha um pai que era um grande executivo de grandes empresas, Shell, GEG, GE, Vale do Rio Doce. Um cara muito voltado para mundo corporativo, para mercado e tal. E quando eu insinuei que gostaria de fazer letras, estudar literatura brasileira, ele morreu de infarto posteriormente, mas ele quase teve um naquele momento. Pô, pior que eu fiz letras. Fez letras? Com qual? Eu fiz letras português e inglês. Pô, terminou o curso? Terminei. Ele deu aula, maravilhoso, anos. Maravilhoso. Eu adoraria. Eu ainda tenho, eu guardo esse sonho ainda ali no cantinho, vamos ver se qualquer hora eu consigo. Mas assim, meu pai não me permitiu fazer letras, né? E eu fiz vestibular em 83 e o meu pai era administrador de empresas. E a área dele, que chamava-se OIM, Organização e Métodos, estava sendo tomada por computadores, pela informática, que era o início ali da informática. E ele falou, não, você tem que trabalhar com isso aqui, com informática, processamento de dados. Falava isso na época, processamento de dados. Bom, era uma boa dica. Assim, como carreira, é uma boa carreira mesmo. Se eu gostasse, né, mano? É verdade. Com certeza. E aí eu falei, puta merda, o que eu vou fazer agora, rapaz? Bom, é isso. E outra coisa. Um colega meu da Fundação Getúlio Vargas, que ele era da Fundação Getúlio Vargas, disse que você tem que fazer um outro curso, além do processamento de dados, da PUC, que era o melhor curso do Brasil na época, foi o primeiro. Você tem que fazer um curso de base matemática. Pode escolher aí, matemática pura, engenharia. Eu falei, caceta, além de ter que aturar processamento, duas faculdades. Então, meus primeiros vestibulares foram para estatística, eu fiz estatística, passei para a UERJ, primeira opção. Passei bem, eu sempre tive muita facilidade em prova. E passei para processamento de dados na PUC, na época já era assim, 29 candidatos para uma vaga, Caralho. E sabe Deus como passei em primeira ali. Em primeiro? Não em primeiro lugar. De primeiro. Passei em segundo quando eu fiz para jornalismo. Caralho. Passei ali de primeira, sem esperar reclassificação. Pode crer. Que eu tive amigos que entraram reclassificados depois, tiveram que esperar a lista de reclassificação. Então, durante 2 anos, a minha vida foi esse inferno. Eu saía de manhã, morava no Flamengo, saía de manhã, pegava o metrô, ia até o Maracanã na Oeste, fazia cálculo integral, álgebra Só os númerozinhos legal, bacana, tudo que forma maravilhosa. Eu nunca tive dificuldade, eu sempre fui muito bom aluno, sempre passei direto no colégio, inclusive matemática, física, química, às vezes eu tirava uma nota baixa, mas sempre acima da média, passava. Então não era a minha, mas estava lá, de manhã, 4, 5 horas aturando aquele quadro azul da UERJ na época, cheio de fórmulas matemáticas, eu completamente perdido ali, revoltado por ter aceitado aquela situação, né? Não tinha muito como escapar, tinha uma relação complicada com meu pai. E aí ia para casa, almoçava e ia para a PUC, na Gávea, e fazia de 4 da tarde até as 11 da noite processamento de dados. Né? E aprendi Assembler, que é uma linguagem de máquina, COBOL, que é uma linguagem de programação, não sei se ainda é usada, mas era usada para... Eu já ouvi falar disso aí recentemente. Era a linguagem usada pelos centros de processamento de dados de bancos. Né? Então eram programas, 700 comandos, e era uma época arcaica. Né? Hoje em dia o pessoal não tinha nem monitor. Mas eu acho que os bancos ainda usam esse sistema. Será? Não, você vê como é que era. Cada comando de um programa era um cartão perfurado. Você tinha as perfuradoras de cartão. Aí você perfurava, botava numa caixa. Às vezes tinha programa com 700 comandos, 800. Então eram 800 cartões. Aí você entregava para um cara no CDC, no RDC lá da PUC. O cara passava na leitora ótica, aqueles cartões. Aí você ia dar uma volta, ia fazer um lanche, voltava 30, 40 minutos depois e estava lá no escaninho, né, na tua matrícula, o formulário contínuo, que era aquelas impressoras matriciais. E aí, por exemplo, você via lá se seu programa tinha rodado. Se dava algum problema, você tinha que localizar no meio daqueles 800 cartões o que estava com problema, ou os que estavam com problema, e trocar, redigitar.
Passar por todo o processo Um cartão de novo. representava uma linha de código. Uma linha, um comando. Pode Return, go to. Pode crer. Eu acho que o Kepler falou que ele começou a carreira dele fazendo isso aí. Nossa, era horrível. Eu já não gostava. O Semenzato também. Foi o Semenzato que falou? O Semenzato passou por isso, com certeza. Então foi o Semenzato. Eu já não gostava. Você imagina passando uma situação dessa. Pois é. Bom, eles ficaram bilionários. Arcaica. Eu não... Aí endoidei, cara. Depois de 2 anos eu resolvi peitar meu pai e dizer, olha, tô super infeliz, não é isso que eu quero. Você Foi imaginou... difícil isso? Muito. Você imaginou isso pra mim, mas não é o que eu quero. Ele parou de falar comigo. Sério? Eu fiquei, nem sei quanto tempo, eu fiquei um longo tempo sem falar com Tipo meu pai. anos? Do tipo assim, não, até me reencaminhar, né? Então, por exemplo, na época a gente não tinha celular, não tinha tantos telefones. Lá em casa era um telefone na sala de jantar, era uma extensão no quarto dos meus pais. Meu pai podia estar jantando, o telefone tocava, eu atendia, era para ele. Eu ia na empregada e mandava, avisa lá meu pai que é telefone para ele, para não passar para ele direto. Então foi uma situação bem difícil, né? Porque eu avisei ele que ia largar as 2 faculdades, e larguei as 2 faculdades. E aí ele começou a se irritar comigo, porque era academia o dia inteiro, eu fiquei um gigante. Eu faço jiu-jitsu há muitos anos, então era academia o dia inteiro, era praia, tinha uma rede de praia, de vôlei de praia. Então eu falei, esse moleque tá só vendo a vida boa. Aí ele chegou uma hora que falou, olha, não dá. Você vai ficar nessa? Eu vou cortar a tua mesada. Vai ter que se virar. Então você decide o que você vai fazer da sua vida. Eu falei, pô, mas não tenho, eu quero fazer letras. Não, isso aí está resolvido, não vai fazer. Então não sei o que eu quero. Então vou arrumar uma terapia para você. Aí eu arrumou uma psicóloga. Aí eu fui para psicóloga. E lá pelas tantas eu decidi que eu queria fazer psicologia. Achei interessante. Assim, a psicóloga me conquistou, porque na primeira sessão ela me perguntou, por que você está aqui? Eu falei, estou aqui porque meu pai avisou que se eu não viesse ele ia cortar minha mesada. Então eu estou aqui. Ela, bom, desse jeito eu não posso tratar você. Eu falei, então, mas eu tenho que vir. Posso ficar? Eu trago um livro? Eu levava um livro, cara de pau. E ficava lendo, ela sentada ali na poltrona, eu sentado no sofá. E às vezes eu fazia um comentário, ela fazia um comentário e ela foi me conquistando e eu me encantei ali pela história da psicologia. Ela era Sandra Mara Lopes, era muito inteligente, era sempre as sessões foram ficando interessantes e eu fui me interessando por psicologia, achei que podia ser a minha e fiz de novo vestibular, passei para psicologia na PUC e cursei 1 ano de psicologia. Largou de novo. Larguei de novo. Por quê? Ele não curtiu? Não. Não. Tive neuroanatomia 1, neuroanatomia 2, tinha que dissecar cérebro, medula, porra. Caralho, psicologia? Horrível. Nossa. Tem neuroanatomia. Bom, não sei como é que é hoje. Na minha época tinha neuro 1 e neuro 2. Caralho. Nada muito profundo, mas você tinha que entender o funcionamento do cérebro e tal. Faz sentido. Mas não era minha. Aí, finalmente, fui de novo. Pai, quero fazer letras, literatura brasileira. Pô, não é possível esse papo de novo. Você quer escrever, vai fazer jornalismo. Foi ideia do meu pai. Caralho! E aí começou a pressão de novo. Você vai fazer vestibular para jornalismo? Vou fazer vestibular para jornalismo. Você não vai estudar? Eu falei, pai, eu estudei a minha vida inteira em ótimos colégios, já fiz 3 faculdades, né? Eu sempre fui bom aluno, eu não preciso estudar. Não, você tem que estudar. E parou de falar comigo de novo. Aí eu nunca esqueço disso. Ele estava tomando café da manhã, um amigo meu me ligou, ele estudava na faculdade, na faixa, na L. Alonso, para onde eu fiz vestibular. Ele me ligou e aí eu fui atender. E aí? Não, estou aqui na faixa, saiu o resultado do vestibular. Eu falei, e aí? Passei? Aí meu pai já passou. Eu falei, passei, meu pai. Segundo lugar? Segundo lugar. Pronto. Aí meu pai levantou, me deu um abraço e tal. E aí fui fazer jornalismo.